Saudações de paz aos queridos e amados estudantes da Academia Bíblica Teológica Internacional. Estamos de volta para a nossa aula de número 2 da cadeira de aconselhamento pastoral, que é parte da teologia pastoral. Nessa aula 2 vamos dar seguimento, estamos a falar dos métodos do aconselhamento. Nesta aula vamos falar do método integracionista, definido por Gary Collins. E vamos fechar nossa abordagem falando do método não diretivo, ou também chamado de método empoderador. Portanto, são esses dois métodos que vamos abordar nessa aula e basicamente a última aula da nossa disciplina de aconselhamento pastoral. Começando com o método integracionista, método defendido por Gary Collins. Neste método de aconselhamento pastoral, faz-se uma abordagem que procura combinar os princípios bíblicos e teológicos da fé cristã com conhecimentos considerados úteis, provenientes da psicologia, bem como também das ciências humanas. A ideia tem-se a Bíblia como fonte autoritária, em termos de regra de fé e prática cristã, e usa-se o conhecimento, as técnicas de psicologia e ciências humanas como ferramentas auxiliar para ajudar o pastor a compreender os comportamentos humanos, o caráter humano, tanto na resolução de conflito ou no processo de aconselhamento. Diferente do método anterior, que olha a psicologia e as ciências humanas com suspeita, aqui no método integrativo e integracionista, entende-se que toda verdade é verdade de Deus. Portanto, usa-se os conceitos da psicologia e de outras ciências humanas, fazendo um enquadramento com a cosmovisão cristã. Em termos simples, o integracionismo entende que fé e conhecimento científico podem andar juntos, desde que as contribuições da psicologia elas sejam avaliadas criticamente à luz da cosmovisão cristã. Portanto, que a ideia aqui é combinar as escrituras sagradas como regra de fé e prática em termos daquilo que é espiritualidade, e os princípios psicológicos e das ciências humanas como ferramentas na investigação dos comportamentos humanos. Ok, em termos de conceito, o conceito do integracionismo aplicado ao aconselhamento pastoral, o ser humano é compreendido nesta visão de maneira ampla, considerando então as diversas dimensões do homem, como a dimensão espiritual, que compreende o relacionamento do homem com Deus, a questão da fé, o pecado, o perdão, a esperança, o crescimento espiritual, mas também olha na dimensão emocional, aqui olhando para os sentimentos, os medos, as ansiedades, tristeza, raiva e conflitos internos, assim também como na dimensão cognitiva, olhando os pensamentos, nas crenças, nas interpretações e formas de perceber acontecimentos. Olha-se também na perspectiva relacional e social, a perspectiva familiar, o casamento, as amizades que a pessoa tem, bem como a igreja e a comunidade em que essa pessoa está inserida. E por fim também olha-se os aspectos físicos, nesse caso a saúde física da pessoa, o descanso, se ela tem tido de facto de horas aceitáveis de sono, as limitações corporais e fatores que podem influenciar o bem-estar da pessoa.
Portanto, olha-se essas todas as dimensões, né, para se perceber, né, o comportamento, as ações da pessoa a ser aconselhada. Portanto, assim, determinados problemas, né, apresentados durante o aconselhamento não são automaticamente interpretados como exclusivamente espiritual ou exclusivamente psicológico. Tanto faz aqui uma avaliação, né, nessas áreas todas, né, para identificar a real, né, a real natureza do problema, ok? Quanto aos fundamentos bíblicos, né, do aconselhamento integracionista, pronto, não existe, né, a Bíblia não fala-se de forma direta do método integracionista, né, como um sistema moderno. Entretanto, seus defensores usam várias passagens bíblicas, né, relacionadas com o cuidado integral da pessoa. Por exemplo, Romanos 12:2, né, onde Paulo relaciona a transformação cristã, né, como a renovação da mente, né, mostrando a importância dos pensamentos na vida espiritual, né. Gálatas 6:2, Paulo diz que levai as cargas uns aos outros, né? Onde aqui Paulo apresenta o cuidado mútuo, né? Aqui o cuidado mútuo como responsabilidade da comunidade cristã, né? Provérbios 11:14 destaca a importância de orientação e conselho sábio para decisões prudentes, né? E, também a passagem de 1 Tessalonicenses 5:14, onde Paulo recomenda respostas diferentes, né, conforme a necessidade das pessoas. Né? Paulo fala em advertir, encorajar, amparar e exercer paciência. Portanto, isso oferece assim então um princípio importante de que o aconselhamento, né, no aconselhamento pastoral, nem todas as pessoas, nem toda intervenção precisa, né, a mesma a mesma medida, né? Existem situações que é para divertir, existem situações que é para encorajar, existem situações que é para amparar, existem situações que é para exercer paciência. Portanto, eh, não tem assim uma medida exata que se deve administrar em todos os aconselhamentos, né? Depende muito da situação. E também temos a passagem de Lucas 2:52, que fala do crescimento de Jesus, mostra que Jesus crescia, né? Que o crescimento de Jesus envolvia crescia na sabedoria, desenvolvimento físico no relacionamento com Deus e com as pessoas, né? Esse texto ele é usado, né, para mostrar uma compreensão multidimensional do desenvolvimento humano, mostrar que o homem não cresce só espiritualmente, né? Ele tem que crescer em todas as dimensões do ser. Portanto, essas são as passagens, então, usadas pelos defensores do integracionismo. Né? Ok, como então funciona este método de aconselhamento? Portanto, o processo pode ser organizado em etapas, onde a primeira etapa, né, é a etapa de escuta e acolhimento. Aqui, nessa etapa, o aconselhador, nesse caso o pastor, ele permite que a pessoa apresente a sua situação, né? Sem condenar a pessoa de forma precipitada. Né? A ideia aqui é procurar compreender de facto o que aconteceu, o que está acontecendo. Okay? Então, para entender o que está acontecendo, né, é importante que o aconselhador, nesse caso o pastor, né, permita que a pessoa, né, apresente a situação. Na segunda etapa, então, é a etapa da identificação do problema. Ou seja, na segunda etapa, o pastor, nesse caso o aconselhador, ele busca compreender. Né? Ele busca compreender, por exemplo, qual é o problema principal. Né? Ele vai compreender escutando atentamente aquilo que o aconselhado está a apresentar. Né? Quando é que começou o problema? Existem conflitos familiares? Existem fatores emocionais envolvidos? Existem questões espirituais? Existem circunstâncias sociais envolvidas, tipo falta de finança? A pessoa possui uma rede adequada de apoio? Portanto, o pastor ele vai, né, vai fazer essas questões todas, né, para perceber de facto a real situação, o real problema
em questão. E no terceiro passo, então, na terceira etapa, é a etapa da avaliação espiritual. Ou seja, aqui, né, nessa etapa, né, o pastor ele procura compreender como a pessoa percebe, por exemplo, sobre Deus, né, como é que a pessoa olha a Deus, como é que a pessoa olha a sua própria identidade diante de Deus, como é que a pessoa olha a questão do pecado e sua responsabilidade, a graça, o perdão divino, as relações com outras pessoas, o sofrimento, a esperança e o propósito. Então aqui o pastor procura entender que concepção tem o aconselhado dessas questões espirituais, né, elencadas. E depois disso, então, ele parte para a aplicação das escrituras. O que é isso? Né? Na aplicação das escrituras, o pastor ele tem como objetivo, o objetivo aqui na aplicação das escrituras não é simplesmente citar versículos, não. É buscar passagens das escrituras, né, que de facto são aplicáveis à situação, né, à situação que a pessoa está a vivenciar. Né? É buscar passagens que abordam aquilo que a pessoa está a vivenciar. Né? Então, o pastor tem que fazer esse exercício. E depois, então, é a utilização criteriosa da psicologia. Neste ponto, né, aqui na visão integracionista, aproveita-se o conhecimento, por exemplo, sobre, por exemplo, a comunicação, né, se de facto as pessoas têm se comunicado corretamente, o desenvolvimento humano, em que situações é que as pessoas desenvolveram, né, em situações que eles de facto estiveram inseridos nas suas famílias, por exemplo, se for na questão do casamento, né, antes das pessoas se unirem, né, quais são as situações que estiveram em volta do desenvolvimento dessas pessoas na casa dos seus pais, por exemplo. Procurar perceber as emoções, os comportamentos, relacionamentos, resolução de conflito, formação de hábitos, né, bem como também os processos cognitivos. Tanto aqui o pastor, né, procura aproveitar esse conhecimento a respeito desses elementos, né, para aplicar então, para ajudar, né, a compreender a situação que os aconselhados estão a enfrentar de concreto. Entretanto, isso não quer dizer que todas as teorias psicológicas sejam automaticamente compatíveis com a teologia cristã. Tanto é que o pastor deve procurar, né, aqueles princípios da psicologia, né, que podem ser enquadrados, né, nos ensinos bíblicos e cristãos. Okay? É importante isso para não pegar elementos incompatíveis com a fé. E por fim, então, o plano de acompanhamento, ou seja, o conselheiro, nesse caso o pastor, né, e o aconselhado podem estabelecer objetivos progressivos e realistas para acompanhar mudanças espirituais, emocionais, comportamentais e relacionais. Nesse caso aqui, o pastor vai de facto passar orientações práticas que a pessoa deverá fazer, né, para que consiga se ultrapassar a situação, né? Por exemplo, se for um caso de conflito, por exemplo, conjugal, né, onde há desentendimento, o pastor pode, por exemplo, orientar que sempre que não tiver a se entender, por exemplo, em vez de tomar decisões com cabeça quente, naquele momento aproveita a orar. Aproveita a orar, por exemplo. Né? Ore ao Senhor, leia as Escrituras Sagradas. Né? Então, aqui, nesse ponto, é importante que o pastor consiga passar orientações claras, né, e que sejam realistas, né, para que a pessoa possa ir mudando progressivamente. Além das orientações, também é importante o pastor fazer depois o acompanhamento, né, que é o follow-up, que é o acompanhamento, para acompanhar o progresso paulatino, né, da vida do aconselhado, né, nesse caso. Ok, vamos então agora avançar para o princípio da integração. Né? Qual é o princípio desse método integracionista? A maneira
a maneira clara de representar a abordagem integracionista é mais ou menos da seguinte forma, né? No método integracionista, usa-se a Bíblia, né? A Bíblia como a fonte, né, de orientação para a questão espiritual, né? Usa-se o cuidado pastoral, que é o acompanhamento, né, o aconselhamento. Usa-se conhecimentos psicológicos que sejam compatíveis com a fé cristã. Tanto isso é que chamamos de aconselhamento integracionista. Tanto combina princípios bíblicos, cuidado pastoral, com conhecimentos de psicologia que sejam compatíveis com a fé cristã. Tanto, isso não significa que nesse método coloca-se a Bíblia, né, em pé de igualdade com os conhecimentos psicológicos quanto à fé. Não é isso. Não é isso. Não que a Bíblia seja colocada no mesmo nível que a psicologia. A ideia não é essa, né? A ideia não é essa. A ideia aqui no nível, em termos de assunto de religião, né? Autoridade religiosa, não é essa a perspectiva. Aqui a perspectiva é que as escrituras sagradas elas continuam como referência normativa para questões de fé, moral e vida cristã, a Bíblia, enquanto que a psicologia ela é vista como uma ferramenta, né? Uma ferramenta, né, para compreensão dos aspectos do comportamento e do funcionamento humano. Portanto, as ferramentas psicológicas vão nos ajudar a percebermos, né, aspectos ligados com o comportamento do ser humano, bem como o ser humano funciona. Portanto, essa é a perspectiva. Enquanto que a Bíblia vai reger questões de fé, moral e vida cristã, né, a psicologia vai nos ajudar a compreender, né, o comportamento, bem como o funcionamento do ser humano. Exemplo prático, né? Exemplo prático, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que está a procurar aconselhamento pastoral porque enfrenta constantes conflitos familiares, né? Um exemplo. Por exemplo, se nós usarmos o método neotótico, né? Neotético, o foco seria exclusivamente espiritual, né? Onde nos concentraríamos apenas em oração, em arrependimento, perdão e princípios bíblicos, né, para corrigir aquilo que está errado. Né? Já, por exemplo, numa abordagem que fosse puramente psicológica, ela se concentraria principalmente na comunicação, nas emoções, nos padrões familiares e comportamentais. Né? Entretanto, no modelo integracionista combina-se, né, combina-se os dois aspectos, ok? Combina-se os dois aspectos, né, onde o pastor ele pode investigar os padrões de comunicação e relacionamento existentes, né, e ajudar na identificação de pensamentos e comportamentos prejudiciais, né, simultaneamente, também o pastor trabalha nos princípios cristãos, né, relacionados ao perdão, reconciliação, domínio próprio, amor, responsabilidade e graça. Portanto, aqui o pastor combina, né, os dois aspectos, tanto os aspectos da fé, né, com base nas escrituras, quanto os aspectos psicológicos, né, olhando nos comportamentos, nos pensamentos, né, que sejam prejudiciais para a pessoa. Portanto, aqui o pastor se ele usa, né, os dois aspectos, tanto a fé como também a ciência. Ok? Ok. Tanto o papel do Espírito Santo no método integracionista de aconselhamento. Né? Dentro da perspectiva cristã, o aconselhamento pastoral não depende apenas da capacidade técnica do conselheiro. Isso é importante, né? Sempre termos isso em mente. Né? Nós podemos estar a aconselhar, podemos até ser sábios, mas a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa retórica não será suficiente para mudar a disposição interior da pessoa, né? Transformar o ser da pessoa. Isso é
obra exclusivamente do Espírito Santo. Portanto, o conselheiro cristão, nesse caso o pastor, ele deve contar sempre com a atuação do Espírito Santo, né, na vida do cristão, ok? Bom, temos aqui passagens como o Evangelho de São João 16:13, Gálatas 5:22 a 23, 2 Coríntios 3:18, né, que são textos importantes nesse sentido, ok? Agora, tanto em termos, nesse processo mesmo de aconselhamento, né, portanto, visto que é o Espírito Santo quem transforma, quem muda o coração da pessoa, mas no aconselhamento pastoral, práticas indispensáveis como a oração, a palavra de Deus, a reflexão em torno da palavra, a orientação, mudança e acompanhamento, esses 6 aspectos podem integrar o processo pastoral, né? São indispensáveis no aconselhamento pastoral. Repito, oração, a palavra de Deus, reflexão em torno da palavra e das situações, orientação, mudança e acompanhamento. Okay? Esses são os 6 aspectos que devem fazer parte deste trabalho de aconselhamento pastoral. Lembrar sempre que o aconselhamento pastoral visa sempre restaurar, né, a pessoa. Por exemplo, quem pecou, né, restaurá-lo do estado que a pessoa se encontra. Ok? Ok. Entretanto, também é fundamental que o pastor, né, conheça os limites do aconselhamento pastoral. Né? E, neste método, isso é extremamente importante. Okay? Um aspecto especialmente importante neste princípio é reconhecer que o pastor não substitui automaticamente profissionais especializados. O pastor deve saber as limitações da sua intervenção. O pastor não é médico, né? O pastor não é psicólogo, nem tampouco é psiquiatra. Portanto, o pastor deve conhecer aonde termina a sua intervenção pastoral. Ok? Portanto, dependendo da situação, né, pode ser apropriado, por exemplo, o pastor encaminhar a pessoa para um profissional qualificado, como um psicólogo, um psiquiatra ou um médico. Né? Por exemplo, o pastor está a aconselhar alguém, por exemplo, que manifestou, né, alguns sinais que mostra ser enfermidade, por exemplo. Né? Claro, nós podemos orar, né, usando a fé, oramos pela fé, mas depois da nossa oração precisamos encaminhar a pessoa, por exemplo, se for, né, uma manifestação de uma doença física, devemos encaminhar a pessoa para consultar um médico, né? Para fazer as avaliações médicas, né, e o segmento médico. Se for um distúrbio psiquiátrico ou psicológico, temos que encaminhar, né, para o profissional treinado para isso. Okay? Nós temos visto, né, em muitos lugares pastores charlatões, né, que internam pessoas doentes, mesmo pessoas enfermas, na igreja. Né? Internam pessoas na igreja, usando como argumento que têm fé para elas serem curadas, e as pessoas não consultam assistência de pessoas profissionais nas áreas específicas. Isso não é correto. A igreja não é centro médico, a igreja não é hospital, portanto, não é correto, né, a igreja internar pessoas enfermas. Okay? A igreja pode, sim, orar pelas pessoas, mas deve encaminhar essas pessoas para os hospitais. É nos hospitais que, né, tem os profissionais treinados, né, para diagnosticar e também fazer o tratamento de diversas enfermidades. Não é trabalho do pastor internar pessoas com enfermidades físicas, nem psicológicas, nem psiquiátricas, ok? Não se pode fazer isso. Portanto,
é importante o pastor saber até onde termina a sua intervenção. É aconselhar, é ouvir, se for um assunto de foro espiritual, né, vai orar, vai orientar. Se for um assunto, uma enfermidade física, tens que encaminhar a pessoa no profissional treinado para tal. Porque o pastor não é tudo. Temos visto até pastores que se comportam como se fossem Deus, né? Como se fossem Deus e declaram as coisas como se tudo dependesse deles. Não é assim. Não é assim que funciona. Ok. Avançando. Também podemos, por exemplo, encaminhar alguém para assistência social, por exemplo, né? Se o assunto é uma necessidade social por exemplo, o país tem gabinetes de assistência social, né? O pastor deve encaminhar essa pessoa para esses serviços do Estado. Existem aqueles casos que a pessoa tem que ser encaminhada, por exemplo, para um terapeuta familiar, né, ou um outro profissional habilitado. O pastor tem que perceber as suas limitações. Okay? Portanto, o acompanhamento profissional e o cuidado pastoral também podem acontecer simultaneamente quando apropriado. Vamos supor, por exemplo, alguém está passando por uma situação, né? Uma situação que, por exemplo, requer intervenção médica, né? O pastor vai encaminhar a pessoa para o tratamento médico, mas vai continuar a fazer o seu trabalho pastoral, que é o acompanhamento, que é a visitação, que é o encorajamento, que é também a intercessão a favor desta pessoa, ok? Então, enquanto os médicos cumprem com o lado médico, né, administrar as medicações corretas, o pastor segue com a visitação, a orientação, o encorajamento, a oração de intercessão. Que é importante que o pastor conheça os limites da sua intervenção para não chocar, não se meter, né, em questões que exigem um profissional qualificado. Quando isso acontece, por exemplo, um pastor que interna doente na igreja, isso é crime. Isso é crime. E se for apanhado, vai para a cadeia. Okay? E a igreja é fechada. Portanto, o pastor não deve agir à margem das suas competências pastorais. Não é competência pastoral, não é papel da igreja internar a pessoa doente. Não é. Okay? Não é. Portanto, isso deve ficar muito bem sublinhado. Se o irmão é pastor e tens internado doente na igreja, se fores apanhado pela polícia e ser preso, não pode dizer que foste preso por amor a Deus. Não pode dizer que foste preso pelo Evangelho. Né? O Evangelho não te orienta a você guardar a pessoa doente na igreja. Não é papel da igreja. Ok? Ok. Tanto, quais são então as vantagens do método integracionista, né? Primeira vantagem é a visão integral da pessoa, né? Diferente da visão neotótico que olha o homem na visão espiritual e usa as escrituras, né, para impor a vontade de Deus, né, sobre o crente. Na visão integracionista, olha-se o homem nas diversas perspectivas, né, nas diversas dimensões. Portanto, não se olha o homem só como espiritual, mas olha-se ele de uma forma mais abrangente. Outra vantagem é a valorização das escrituras e da espiritualidade cristã, porque apesar de usar a psicologia e as ciências naturais, né, nesse método tem-se sempre as escrituras em primeiro lugar, como fonte de autoridade máxima para aquelas questões de espiritualidade. Portanto, essa também é outra vantagem. Outra vantagem é utilização crítica do conhecimento científico, maior atenção às questões emocionais e relacionais, que não são nem tudo é espiritualidade, né? Reconhecimento dos limites do ministério pastoral, que acabamos de apresentar, possibilidade de cooperação entre pastores e profissionais de saúde, né? Acompanhamento individualizado. Portanto, essas são então as vantagens que o método integracionista tem. Também tem dificuldades, tem desafios também. Tanto os desafios são, primeiramente, o sincretismo teórico, ou seja, nesse método, né, temos o risco de tentar combinar conceitos incompatíveis, né, apenas por parecerem úteis. Né. Aqui há risco de pegarmos conceitos, por exemplo, da psicologia,
ou de ciências humanas e mixá-las com conceitos bíblicos, né? Conceitos que não sejam incompatíveis, né? Portanto, temos esse risco aqui. Outra desvantagem é a psicologização, ou seja, o aconselhamento pode tornar-se predominantemente psicólogo, né, e deixar a dimensão bíblico-teológica em segundo plano. Há também esse risco. Corremos o risco de aconselharmos a pessoa apenas na perspectiva psicológica e nos esquecermos da perspectiva espiritual e teológica. Tanto esse também é um outro risco que essa visão tem. Outro problema também, outro risco também é a espiritualização excessiva, ou seja, o inverso do ponto anterior. Enquanto que corre o risco também de abordar-se apenas usando a psicologia, esquecer a espiritualidade, também há o risco de espiritualizarmos tudo e nos esquecermos também do aspecto científico, né? Esse é outro perigo também. E por fim, tem também a desvantagem da falta de formação, ou seja, nesse caso, o conselheiro pastoral ele precisa conhecer seus próprios limites e evitar diagnosticar ou tratar condições clínicas para as quais não possui qualificação profissional, porque de facto ele é um pastor, né? E como pastor, a sua formação pastoral tem suas limitações, portanto, ele deve ter cuidado para não querer fazer diagnósticos que ele não está capacitado para fazer. Então, essas são as limitações do método integracionista. Então, temos aqui um quadro comparativo que basicamente resume o que nós falamos, né? Temos aqui o método, por exemplo, o método de aconselhamento bíblico noutético, que eu falava na aula passada, né? Que usa as escrituras, a ênfase está nas escrituras e na mudança espiritual e comportamental, né? No aconselhamento pastoral tradicional, né, a ênfase é o cuidado espiritual e acompanhamento ministerial, por exemplo. No aconselhamento psicológico, né, a ênfase está nas teorias e métodos de psicologia, né? Enquanto que no aconselhamento integracionista, a ênfase está no diálogo crítico entre a teologia, cuidado pastoral e a psicologia. Portanto, assim, então, fechamos aqui a questão do método integracionista de aconselhamento pastoral. Ok, vamos agora avançar, vamos agora ver o método do empoderamento, que é o outro método também, de aconselhamento pastoral. Ok? Então, temos aqui são as referências bibliográficas, né, que para quem quiser aprofundar neste tipo de aconselhamento. Temos aqui então autores que podem ser consultados, que escreveram obras extremamente importantes que aprofundam esta temática. Ok, vamos então avançar para método não diretivo, que também é conhecido como o método do empoderador. Este método também chamado de empoderador é uma abordagem, nela faz-se uma abordagem de aconselhamento pastoral que ele destaca a capacidade da própria pessoa de compreender sua situação, identificar recursos internos e espirituais e participar ativamente na busca por soluções. Tanto, nessa perspectiva aqui, o conselheiro, nesse caso o pastor, ele atua como um facilitador do processo, né, cuja missão é oferecer escuta, acolhimento, perguntas reflexivas e apoio, né? Aqui o pastor ele não impõe resposta, nem toma decisões pelo aconselhado, ele deixa que o próprio aconselhado, né, é que tome decisões e responda, né, às questões colocadas. Pronto, essa abordagem ela foi influenciada, né, pelo psicólogo humanista
Carl Rogers. Entretanto, no contexto cristão, ela é adaptada aos princípios bíblicos, né? A ação do Espírito Santo e o cuidado pastoral. Ok. Conceito. Qual é o conceito, então, do método do empoderador? Esse método, né, não é diretivo, né? Ela parte da ideia de que cada pessoa possui dignidade e valor diante de Deus. Então, aqui, a ideia, o método não impõe assim, né, regra, não impõe decisões, não impõe princípio na pessoa, não. Né? Essa regra não faz isso. Né? Ela entende que cada pessoa, né, possui uma dignidade e um valor diante de Deus. Portanto, o aconselhado deve participar ativamente na resolução de seus problemas. Ou seja, não deixa que o aconselhado seja um agente passivo, né, que recebe orientações apenas. Não. Ele faz com que o próprio aconselhado, né, participe ativamente na resolução do seu problema. Portanto, o papel do pastor é facilitar a reflexão e não controlar as decisões. As decisões ficam mesmo na conta do aconselhado. Okay? Tanto a transformação envolve responsabilidade pessoal, crescimento espiritual e dependência de Deus. Tanto aqui o objetivo não é simplesmente dizer ao aconselhado o que fazer, não, mas é ajudá-lo a desenvolver discernimento e maturidade cristã. A ideia é ajudar o aconselhado a pensar ele próprio, né, e conseguir identificar solução ele próprio. O que o pastor faz, né, é ajudar o aconselhado a refletir, né, ajudar o aconselhado a refletir, né, sobre certos aspectos e deixar que o próprio aconselhado, né, decida, consiga discernir, né, como se proceder. Fundamentos bíblicos, né? Pronto, embora não haja assim registros claros, mas os apoiantes dessa visão usam passagens como Tiago 1,19, né, que diz que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Né? Portanto, nesse texto aqui, o texto destaca a importância da escuta ativa no cuidado pastoral. Né? Então, aqui a ideia aqui pega esse texto para dizer que a necessidade no cuidado pastoral, no aconselhamento pastoral, é importante que o pastor tenha de facto essa prática de escutar ativamente a pessoa. Gálatas 6,5, né? Paulo diz que porque cada um levará o seu próprio fardo. Tanto essa passagem ela enfatiza a responsabilidade individual pelas próprias escolhas. Daí a ideia de colocar mesmo na mão do aconselhado, ele decidir o que fazer. Provérbio 25, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de entendimento sabe descobri-los. Aqui, portanto, o conselheiro ajuda a pessoa a compreender aquilo que se está em seu coração, mas ele que vai ter que decidir. Né? Filipenses 2, 12, 13, Paulo ensina que o cristão deve desenvolver sua vida espiritual, reconhecendo ao mesmo tempo que Deus opera em seu querer e em seu realizar. Tanto são essas passagens normalmente que são usadas para, né, sustentar então a visão do aconselhamento do empoderador. Características desse método de aconselhamento. Pronto, aqui as principais características incluem a escuta ativa, né, ouvir a pessoa, né, o que ela tem para dizer, a empatia, né, procurar perceber, procurar entender aquilo que a pessoa sente, aceitação respeitosa da pessoa, independentemente daquilo que a pessoa fez, né, o pastor deve aceitar a pessoa do jeito que ela é, e perguntas abertas e reflexivas, fazer pergunta mesmo aberta que permite a pessoa refletir, né, estímulo ao autoconhecimento, incentivo à responsabilidade pelas decisões, apoio ao crescimento espiritual. Tanto aqui, o conselheiro evita dominar a conversa ou oferecer respostas precipitadas. Aqui, o pastor, ele, em vez de dominar a conversa, ele deixa que a conversa seja dominada pelos aconselhados.
ou o aconselhado, nesse caso, onde o pastor faz perguntas abertas para permitir que o aconselhado se abra mais, fale mais, né? Para lhe ajudar ele próprio a perceber daquilo que de fato se passa. Ok, papel do conselheiro pastoral aqui neste método, né? O conselheiro pastoral, ele aqui atua como ouvinte atento, né? O papel do pastor aqui é ouvir atentamente, facilitador do diálogo, por exemplo, se for no aconselhamento conjugal, onde tu tens homem e mulher, né? O papel do pastor é facilitar o diálogo, permitir que as pessoas, né, consigam falar e ouvir, né? Quando um está a falar, o outro está a ouvir, né? Quando o outro está a falar, o outro está a ouvir, o outro está a falar, né? Porque normalmente no aconselhamento pastoral de casais em particular, terá sempre alguém que vai querer cortar o outro quando está a falar, né? E aí o pastor tem que ser esse facilitador que coloca ordem para que, quando um está a falar, o outro tem que ouvir, né? Para então, assim, os dois lados poderem se exprimir, né, se expressar e se procurar, então, encontrar, né, o discernimento da situação, ok? Também, outro papel é incentivador da reflexão bíblica, né? Ele coloca, aqui o pastor coloca perguntas bíblicas que vão ajudar os aconselhados a refletirem, né, na luz daquilo que a Bíblia orienta, para lhes guiar mesmo na solução, mas eles é que têm que depois encontrar a solução. O pastor ajuda apenas a refletir, né, apresentando passagens bíblicas que ajudam eles a refletir, para eles encontrarem a solução do problema. Também o pastor aqui, ele atua como intercessor em oração, né, porque além do aconselhamento, além do acompanhamento, mas vai precisar interceder pelo casal, né? Portanto, seu foco é criar um ambiente seguro para que o aconselhado expresse suas dúvidas, medos e expectativas. Portanto, esse é o papel principal do conselheiro pastoral neste método. Ok, quais são então as etapas do aconselhamento pastoral no método do empoderador, né? A primeira etapa é o acolhimento, né? Como nas outras etapas, né? No acolhimento, o pastor recebe a pessoa, né, com respeito, demonstrando interesse genuíno, né, para os ouvir. No segundo, no segundo, no segundo, no segundo momento, o pastor faz então a escuta, né, que é permitir que o aconselhado relate livremente sua situação. Se forem duas pessoas, né, que cada um apresente a sua versão dos factos, né, que é na escuta. E no terceiro momento, então, é o momento da exploração. Ou seja, aqui no momento da exploração, o pastor deve utilizar perguntas como você entende essa situação? Né? O que mais o preocupa? Né? E que alternativa você percebe nessa situação? Né? O que a palavra de Deus lhe faz pensar sobre isso? Né? São perguntas como essas que o pastor vai usar no momento de exploração, né? Para procurar guiar, né, os aconselhados a refletir sobre o assunto. Ok, e no quarto momento, então, é o momento da reflexão. Aqui no momento da reflexão, né, o pastor deve estimular a pessoa a identificar valores, responsabilidades e possibilidades de ação. Diante disso, então, o que você acha? Né? Qual é o caminho que você vê diante da situação que você se encontra? Né? Né? Olhando as escrituras sagradas. E no quinto momento é o momento da decisão. Ou seja, o aconselhado ele assume a responsabilidade por suas escolhas, né? Buscando agir conforme os princípios cristãos. Por exemplo, se for num conflito entre casais, depois de tudo, então, homem, qual é a decisão? O que você quer? Como é que você está pensando diante disso? Qual é a tua posição? Ah, não, eu não quero mais, é separação. Exemplo que eu estou a dar, né? A decisão tem que ficar sempre com os aconselhados. E aí o pastor, então, vai apresentar aquilo que as escrituras dizem, né? Ok. E depois da decisão, tem então o acompanhamento, né? O pastor continua oferecendo apoio, oração e encorajamento durante o processo de crescimento. Tanto não para só no gabinete, né? O pastor deve continuar a seguir o processo, o desenvolvimento do processo. Ok, vamos agora então avançar para as técnicas utilizadas no método do empoderador, né?
Aqui, entre as técnicas comuns que são usadas, né, destaca-se a escuta ativa, né, que é o ouvir atentamente o que as pessoas têm para dizer, a reformulação do que foi dito, né, a pessoa disse uma coisa, o pastor procura repetir aquilo que a pessoa disse, né, de uma forma um pouquinho diferente, né, para ajudar a pessoa própria que falou a refletir mais a fundo do que ela disse. Perguntas abertas, silêncio terapêutico, né? Às vezes o pastor tem que ficar em silêncio para ouvir as pessoas a falarem, né? O resumo da conversa, né? No final, sempre procurar resumir aquilo que a pessoa disse, depois, né, colocar na pessoa, para de facto ela, de facto, confirmar se de facto é o mesmo que a pessoa disse. Isso ajuda a pessoa a refletir, rever muito bem a sua posição. E validação dos sentimentos, oração e leitura bíblica quando apropriado. Portanto, são as técnicas normalmente usadas nesse processo de aconselhamento do empoderador. Vantagens desse tipo de aconselhamento. Primeiro, favorece o amadurecimento espiritual, porque aqui a pessoa é chamada a refletir, né? Ele é chamado a refletir, a analisar o seu próprio problema, desenvolve autonomia e responsabilidade. Ok, seguindo então com as vantagens desse método, favorece o amadurecimento espiritual, desenvolve autonomia e responsabilidade, visto que envolve o aconselhado, né? Fortalece a confiança entre o pastor e o aconselhado, promove maior participação da pessoa no processo, né? Porque a pessoa é chamada a refletir, ele próprio a decidir, evita a dependência excessiva do conselheiro, né? Essas são então as vantagens que esse método de aconselhamento proporciona. Já as limitações, primeiro, pode exigir mais tempo para alcançar resultado, visto que, né, escuta-se muito, né, dá-se muito ouvido, muita escuta da pessoa que está sendo aconselhada. Outra limitação é nem todas as pessoas conseguem tomar decisões sozinhas em situação de crise intensa, né? Há pessoas que quando estão em crise não conseguem decidir nada. Tá? Em alguns casos, pode ser necessário combinar essa abordagem com orientações mais diretas ou encaminhamento a profissionais especializados, em alguns casos. Portanto, temos então aqui esse quadro comparativo, né, onde temos aqui o método diretivo, né, e o método não diretivo ou empoderador. No método diretivo, o conselheiro orienta diretamente, né? Ele dá orientações claras pela Bíblia, o que o aconselhado deve fazer. Aqui no método não diretivo, o conselheiro facilita a reflexão. O conselheiro não orienta o que tem que fazer, ele simplesmente leva, orienta o aconselhado a refletir. Né? O aconselhado tem que refletir por si e, de facto, tomar decisão. No método diretivo, a ênfase na instrução, né? A instrução que o pastor passa para o aconselhado, enquanto que no método não diretivo a ênfase está na escuta e no diálogo, né? Escuta-se a pessoa que está sendo aconselhada e conversa-se com ela, ouve-se ela e ajuda essa pessoa a decidir o que fazer. No método diretivo, o pastor indica o caminho, enquanto que no método não diretivo, o aconselhado participa na descoberta do caminho. E, por fim, aqui, no método diretivo, né, maior intervenção do conselheiro, já no método não diretivo, né, maior autonomia do aconselhado. Né? Tanto, temos aqui basicamente a comparação de um método e do outro. Ok? Tanto, conclusão, né, diante do exposto, pode-se concluir que o método não diretivo ou empoderador, né, ele busca promover um aconselhamento pastoral centrado na pessoa, sem perder de vista a autoridade das Escrituras e a ação do Espírito Santo. Portanto, aqui o centro é a pessoa que está a ser aconselhada, né? Entretanto, tem as Escrituras como manual de orientação, né? E onde o pastor vai ajudar o aconselhado a refletir, né, em volta daquilo que as Escrituras têm a dizer. O pastor não assume o papel de decidir pela pessoa, né, mas ele vai criar condições para que a pessoa reflita,
cresça em maturidade cristã e tome decisões responsáveis à luz da palavra de Deus, né? Portanto, e temos aqui então referências bibliográficas, né, para quem quiser aprofundar nesse tipo de aconselhamento. Temos aqui obra como Aconselhamento Cristão Eficaz, né, da editora Vida Nova, como livros como Competente to Counsel, né? Temos aqui, são referências que podem ser usadas para quem quiser aprofundar mais esta questão do aconselhamento do empoderador. Então, vamos parar por aqui. Paramos assim com a nossa aula número 2 e também assim fechamos com a nossa disciplina de aconselhamento pastoral. Caso os irmãos tenham alguma questão específica, um caso específico que precisem de alguma orientação, de algum suporte, nós estamos aqui, né, para lhe dar qualquer suporte que precisarem. Portanto, graça e paz, que Deus possa abençoar os amados estudantes e até a próxima disciplina.